Pessoal, então, hoje eu tô aqui pra gravar a segunda parte do vídeo dos melhores livros que eu li em 2019. Então, como eu falei no final do último vídeo, a parte 2, que é esse vídeo aqui, ele tem muito mais livros contemporâneos, com uma linguagem mais fácil, e o outro ficou mais com os clássicos. Então, para leitores iniciantes ou para pessoas que querem começar a ler, talvez esse vídeo seja mais interessante. Os livros que eu tenho aqui, eles também tem várias lições para ensinar, são livros divertidíssimos ou que são profundos e que, enfim, eu tenho certeza que quem lê vai gostar muito e se identificar com pelo menos alguma dessas leituras. Então, eu vou começar falando do Homem de Giz, da C.J. Tudor. Eu não tenho edição física aqui, a capinha vai estar em algum lugar aqui na tela. Então, para esse livro, eu dei 4 estrelas e meia, mas é realmente assim, um livro muito bom, que atendeu às minhas expectativas. Foi o primeiro livro que eu li, meio até assim de falar, né? O primeiro livro que eu li, assim, que envolvia mais mistério. As minhas leituras, elas geralmente eram meio diferentes, assim, mas ele envolve bastante suspense e, assim, relações humanas com crianças, né, mais jovens, assim, e é um livro muito interessante para quem quer se aventurar no suspense, e a linguagem também é muito fácil, instigante, e é muito bom de ler. Então, o próximo livro é Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty, e ela também escreve, assim, de uma forma... Os livros dela são de suspense. Esse daqui, assim, é o livro inteiro, você fica esperando, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? E, assim, o final é o mais inesperado. Eu fiquei extremamente surpresa com como foi o desvendar desse mistério e o final, assim, da trama. E ele é mais cotidiano, assim, de famílias e relações humanas mesmo. Ele é mais, digamos que, real do que O Homem de Giz. E realmente conversa muito com o meu estilo de leitura. Fala mais, descreve mais a personalidade das personagens, você conhece elas, você vê com quem você se identifica mais. E, assim, é uma história realmente que tem muito a ensinar, que fala sobre violência contra a mulher e, nossa, em relação a crianças, a divórcio também, a como se aproximar de filhos, adolescentes e... é um livro muito bom e eu dei pra ele também 4 estrelas e meia. E o próximo que eu vou falar é Amor e Gelato. Esse livro ele realmente é muito fofinho, eu vou até falar um pouquinho do enredo desse. Ele é de uma menina que acaba perdendo a mãe e vai pra Itália morar então com o seu pai. Lá ela vai se apaixonar, vai viver muitas coisas, se aproximar do pai dela, que é uma pessoa que ela não tinha muito contato, na verdade não teve contato na vida dela, ela nem sabia que ele era o pai. E durante a história, isso também é uma coisa que surpreende, eu não vou falar muita coisa mais, mas pra mim, a minha nota pra esse livro foram então 5 estrelas também. Ele é um livro muito fofo, muito bom de ler. É um livro jovem mesmo, mas também tem bastante coisa a ensinar pra gente. Fala sobre luto, sobre perda, também lições muito bonitas sobre amizade e sobre o que é família. O que a gente considera família e o que é família de verdade. Se é só o sangue que importa ou se é algo além disso. O próximo livro que eu vou falar aqui, eu tenho, eu adoro a série, então, né, já era esperado, Nunca Mais, de Supernatural. Esse livro é escrito pelo Keith R. A. de Cândido, nome estranho, enfim, não sei nem se falei certo. Mas esse livro, ele é, assim, pros fãs de Supernatural, eles vão adorar. Tem vários livros, né? O Supernatural, escrito por vários autores. Eu já li vários e esse daqui é de longe o meu favorito. Pra quem gosta de assistir os episódios, assim, é como se você estivesse assistindo um episódio, só que você tá lendo, assim. É muito legal, a leitura é fluida, os personagens são muito característicos dos personagens da série. E, assim, é um dos poucos livros, né, que a gente vê do Supernatural que são todos eles baseados na série e não a série baseada nos livros. Então, assim, pra quem gosta, realmente vai amar. E esse livro, também vou falar um pouco do enredo.
eu dei pra ele 4 estrelas e meia. Mas eu dei 4 estrelas e meia, assim, a história pra mim é perfeita, mas ele tem alguns errinhos na gramática, na digitação, e também por ser uma editora não muito conhecida, a editora Grifos, e o livro em si não é muito conhecido, né? É um livro bem simples, até a gente pode ver aqui, mas não por isso mas ele é ruim ou algo do tipo. Ele só realmente precisa de algumas melhorias nessa questão de gramática, que pra mim me incomodou bastante, e eu teria dado 5 estrelas se não fosse isso. Mas, então, aqui, eles têm 2 mistérios, 2 casos para resolver ao mesmo tempo. Um deles é um espírito, algo como uma banshee, que tá na casa de um cantor de rock que é amigo de um amigo caçador deles. Então eles vão lá para tentar resolver isso e coincidentemente tá acontecendo outras coisas nessa mesma cidade. E as coisas que estão acontecendo, elas são idênticas aos casos dos contos do Edgar Allan Poe. E isso foi, assim, muito interessante para mim de ler, tanto que me incentivou muito a ler os contos do Poe. Então, esse livro ele é muito legal e para quem está começando a ler também é muito interessante, porque a linguagem dele ela é bem acessível e a leitura é muito fluida. Ainda mais para quem gosta da série, vai amar o livro com certeza. O próximo livro, esse daqui, ele é muito bom mesmo. Eu já vi bastante gente falando mal dele, mas pra mim o livro é maravilhoso. O nome é Meu Coração e Outros Buracos Negros. Então, ele fala sobre uma temática bastante pesada, que é sobre a depressão. Tem bastante gente que diz que acha que ele trata de um assunto sério de uma forma superficial. Eu acho que, apesar de ser um pouco verdade, como é um livro assim de 300 páginas, né? Não tem muito o que falar sobre aprofundar muito o tema, e é um romance jovem e assim, é um livro realmente para dar esperança, e assim, ele fala assim de uma maneira verdadeira, eu acho, sobre essa doença, principalmente assim no começo, com o desenrolar da história, a gente vê que assim realmente não é tão fácil assim para algumas pessoas desenvolver o que esses 2 personagens desse livro eles vão desenvolvendo ao longo do tempo. É realmente mais difícil para algumas pessoas que têm essa doença. Só que nem eu já falei, esse livro ele é para realmente assim dar esperança, para contar um pouquinho sobre como para as pessoas que têm depressão, para as pessoas que pensam em suicídio. E eu vou ter que falar um pouco do enredo também, não adianta. Então, é uma jovem que ela tá procurando um parceiro de suicídio. Ela já queria ter feito, mas ela não consegue sozinha, então ela vai num site e acha um parceiro de suicídio. E eles começam a se aproximar, começam uma amizade muito bonita, a compartilhar histórias de vida. E, assim, o desenrolar da história, ele é... Ai, gente, eu chorei muito lendo esse livro. Assim, muito, muito, muito no final, principalmente. E eu recomendo muito para todo mundo mesmo, tanto para as pessoas que já tiveram depressão, para quem tem depressão, para quem tem amigos, familiares, para quem conhece pessoas que têm essa doença, para quem não entende muito bem, é realmente um livro ótimo para começar assim a entender alguma coisa. Nos primeiros capítulos é realmente assim muito forte a explicação de como essas pessoas se sentem. Agora eu vou continuar, porque senão eu não vou parar nunca mais. Então, esse daqui eu dei 5 estrelas e também tá favoritado, porque eu realmente gostei muito. Continuando, então, o próximo livro é Um Dia em Dezembro. Como eu falei, né, o Orgulho e Preconceito me abriu muito pra ler romance, porque tem muito romance nessa lista, romance romântico mesmo, e eu gosto muito, comecei a gostar muito. Um Dia em Dezembro também é uma história muito fofa. O comecinho, assim, dele, que tá aqui no enredo mesmo, não é spoiler isso, é uma jovem que tá indo viajar, indo do trabalho dela, né? Ela tá de férias, vai ir pra encontrar a família no Natal, pra casa da família dela. E quando ela tá no ônibus, ela olha pra fora da janela e ela enxerga um jovem que tá lá lendo um livro. Eles se olham e assim, questão de um segundo, e eles meio que assim, ela vê que eles têm uma conexão. E ela vai passar muito tempo procurando ele. Depois disso, ela tem certeza que ele é o amor da vida dela. Então, depois eles acabam se encontrando, mas de uma forma assim,
Ele aparece depois namorando a amiga dela, e assim, a história se desenvolve durante vários anos, e isso dá muita profundidade pro livro. E é muito interessante para quem quer ler, para quem quer entender assim da evolução de uma personagem. A personagem desse livro, ela é uma mulher muito forte e assim, é muito bom de ver como a vida das pessoas pode mudar muito rápido e realmente como um dia pode mudar a vida de uma pessoa para sempre. Para esse livro eu dei 5 estrelas também. Os livros a partir de agora eu não tenho mais eles, então todos eles vão estar aqui na tela. Os livros que eu vou falar então aqui da lista, na verdade eles são uma duologia, esses próximos aqui. Eu tinha colocado em itens separados, mas eu vou falar deles juntos. São o Starters e o Enders, da Lisa Price. Ele é assim uma distopia que bem futurista, vai falar sobre uma menina que tá assim, teve uma guerra, digamos assim, que é chamada Guerra dos Esporos, e que matou todas as pessoas que são de idade média, assim. Só quem sobreviveu foram os jovens e os idosos. Porque eles foram vacinados primeiro, porque eles seriam mais suscetíveis a sucumbir a essa doença, digamos assim. A serem atacados e a ter um sistema imunológico mais fraco, digamos, e acabar morrendo. Então, a vacina foi disponibilizada para eles primeiros. E tem também alguns middles ainda, que foram os que compraram a vacina pelo mercado negro e geralmente eram pessoas muito poderosas. Então, vários starters, que são as pessoas mais jovens, quando os pais morreram, acabaram virando ou crianças de rua ou indo para o que eles chamam de instituições, que eram tipo umas cadeias, assim, né? Orfanatos, mas cadeias, porque os jovens tinham umas condições muito ruins de vida. E os Enders, eles geralmente eram muito ricos, então os Starters, que eram netos desses idosos, eles daí conseguiram, os Enders ganharam a tutela deles e eles tiveram uma condição melhor. Mas, para os Starters, eu vou chamar de jovens, eu acho que fica mais fácil. Que eles começaram, vários deles, a viver nas ruas, que é a condição da nossa protagonista desse livro. E ela vive com um amigo dela, que é o Michael, e com o irmãozinho dela, que é o Tyler. Então, o irmão da protagonista, ele é doente, e então a gente vê essa menina tentando buscar alternativas, tentando conseguir dinheiro, conseguir uma casa, para dar uma condição melhor de vida pro irmãozinho dela, e tentando conseguir que ele sobreviva, né? Não, porque realmente as condições deles eram péssimas, e se continuassem daquele jeito, ele provavelmente acabaria sucumbindo. Então, ela vai para o que é chamado de banco de corpos, que é como se fosse uma oportunidade para os jovens eles alugarem o corpo deles para os adultos, para os idosos, que querem viver experiências, por exemplo, radicais, como esportes ou, enfim, sair para festas, e não tem mais como fazer isso no corpo deles. Porque realmente essas pessoas, assim, não é os idosos de hoje em dia, com 80 anos, tem alguns que têm mais de 150 anos nesse livro. Então, eles alugam esses corpos desses jovens para poder ter essas experiências. E daí eles colocam um chip na cabeça dos starters e eles recebem dinheiro. Assim, é tecnológico, né? É difícil, assim, de tentar explicar como rapidamente, mas é uma distopia muito legal, vale muito a pena ler. Para quem gosta de fantasia, de ficção, dessas distopias mesmo, para quem já leu Jogos Vorazes e gostou, é realmente assim, muito interessante. E o Enders, então, é sequência, não tem muito o que falar, senão eu vou acabar dando spoiler. Os próximos também, na verdade, é uma trilogia, mas eu só li os 2 primeiros volumes. A Pequena Livraria dos Corações Solitários e Amor Verdadeiro na Livraria dos Corações Solitários. Vi que eu esqueci de falar a nota para Starters e Enders, então, para esses livros eu dei, então, 5 estrelas, para os 2, basicamente, né, enfim. Os próximos livros, então, da lista fazem parte de uma trilogia, e eu só li os 2 primeiros volumes até agora e tô louca pra ler o terceiro. E são, então, A Pequena Livraria dos Corações Solitários e Amor Verdadeiro na Livraria dos Corações Solitários. São livros muito fofos, falam sobre livros, fazem várias, assim, referências, né? Falam muito sobre
os romances da Jane Austen, sobre romances de época. E, assim, é uma livraria, ai, muito fofa, as personagens são muito fofas, assim, acompanhar a história e o crescimento dessas personagens é muito legal. Então, no primeiro volume, que é A Pequena Livraria dos Corações Solitários, vai contar a história da Pose, que acaba né, herdando uma livraria que ela trabalhou a vida inteira, de uma pessoa que foi muito amiga dela, muito importante tanto para ela quanto para os pais, para a família dela. E então a gente vai ver essa menina tentando fazer uma livraria que já estava quase falida e assim, tentando fazer ela crescer muito e tentando fazer realmente voltar a dar certo, algo que já foi muito importante ali para a cidade que ela vive, e tanto para ela também, né? E o segundo volume, então, vai falar sobre a Verity, que é uma das funcionárias que trabalha nessa livraria, e a ideia, assim, são 4 funcionários e cada livro é sobre cada um deles. Até agora tem 3 volumes, eu acho que vai ser lançado o 4º volume. E os livros são da Anne Darling, eu esqueci completamente de falar o nome da autora. Então, para esses livros eu dei, para o primeiro volume eu dei 5 estrelas, e para o segundo volume eu dei 5 estrelas favoritado. Por que eu gostei mais do segundo? Eu me identifiquei muito mais com a Verity do que com a personagem principal do primeiro livro. Assim, livros que eu indico muito, porque realmente falam sobre a beleza da amizade, sobre como o amor pode ser complicado às vezes, como pode surgir de uma forma inesperada, de pessoas que não querem se apaixonar, ou também de pessoas que se odeiam e acabam... Né, isso não acontece muito na vida real, mas é divertido de ler. Eu também chorei no final dos 2 livros, porque, assim, o crescimento das personagens também como mulheres é muito grande, assim, ver elas se tornando independentes e tomando as próprias decisões e fazendo as escolhas para os seus próprios caminhos, é algo muito bom. Então, obrigada por assistirem até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!